Sexta-feira, 13 de novembro de 2015. O TCE na TV está no ar. E neste momento, também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira comigo os destaques desta edição. A edição da Sexta Cultural do mês de novembro, na Corte de Contas Sergipana, é marcada pela realização de exposição e premiação de concurso de redação. Contas públicas. O balanço semanal dos processos julgados durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda... Vivemos a final do mundo das cotas e no eleitoral também tem cota para as mulheres, só que é uma cota de 30%. Vamos discutir esse assunto aqui no TCE na TV, na entrevista com a vereadora Lucimara Passos. Não saia daí, a revista eletrônica que leva até você as notícias do Tribunal de Contas de Sergipe está só começando. Olá! A gente começa esta edição com a cobertura completa da edição do mês de novembro da Sexta Cultural, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado. Veja os detalhes na reportagem de Tamires France. A última sexta-feira cultural no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, promovida no dia 6 de novembro pela Corte para valorizar artistas sergipanos e a cultura local, foi cenário para a apresentação da Orquestra Quinteto Sonata da Filarmônica de Itabaiana. Além da música clássica, o Espaço Cultural Ministro Carlos Aires Brito também reuniu obras da exposição do artista plástico Jorge Rocha. Eu acho que o tribunal é um amparo para um artista aqui. Eu estou me sentindo acalorado aqui pelo espaço cedido pelo tribunal. O momento também foi para a assinatura de convênio entre o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e a Academia Sergipana de Letras. Com o convênio assinado, será criado um ponto cultural para a instalação do projeto Brasil Exemplar, que pretende valorizar o autor sergipano. Na ocasião, alunos de escolas da rede pública de várias cidades sergipanas foram premiados. Eles conseguiram bom desempenho no concurso de redação com o tema Lourival Batista, o realizador. O destaque foi para a estudante Maria Clara Prado, que ficou em primeiro lugar no concurso em Sergipe e que também representou o Estado no concurso Jovem Senador do Senado Federal. Na do Senado Federal foi muito importante aprender sobre a democracia, sobre a nossa participação na política, a nossa importância. E a daqui do Tribunal de Contas foi muito especial porque a gente pôde conhecer um pouco sobre Lourival Batista, um pouco não, na verdade a gente pôde conhecer mais, que ele não foi um político só de nome, né? Ele agiu mesmo, ele fez muita coisa para o Estado e a gente conhecer isso, escrever sobre ele foi muito bom. O presidente da Academia Sergipana de Letras e o secretário de Estado da Educação enalteceram o mérito dado pelo TCE aos estudantes e reconheceram ali a promoção da educação, da cultura e do desenvolvimento do Estado. É importante reconhecer o mérito do aluno, reconhecer o mérito do professor, reconhecer o mérito dos dirigentes das escolas. Quando o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe toma a iniciativa de propor à Secretaria da Educação uma parceria para promover um concurso da natureza deste, a gente percebe que é uma oportunidade que se abre para que os alunos se manifestem e cresçam. E esse crescimento vem sob a forma do reconhecimento que nós tivemos aqui hoje, quando o tribunal premia as melhores redações. Importante não só para a educação, mas também para a cultura do Estado, não é? Um trabalho inovador do Tribunal de Contas com a Secretaria de Estado da Educação, que visam assim colaborar e contribuir com o movimento cultural do nosso Estado. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Carlos Pina de Assis, manifestou-se feliz com o desempenho dos alunos nas redações e disse que o reconhecimento deve ir além.
nós vamos encaminhar agora ao governo do estado o pedido de que estas dissertações sejam publicadas para que elas ganhem mundo. E é isso que eu estou anunciando com muita felicidade numa visita que acabo de combinar com o secretário de Estado da Educação, professor Jorge Carvalho, e que devemos fazer em breve tempo ao governador Jackson Barreto. Então, estou muito feliz e lhes confesso que fico emocionado quando a gente vislumbra a alta qualificação do futuro de Sergipe, que são os estudantes, especialmente os estudantes da rede pública. A seguir, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros da Corte de Contas de Sergipe. Eu volto já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Propriá, em 31 de maio de 1931, o economista Juarez Alves Costa fez parte da primeira formação de juízes conselheiros do TCE de Sergipe. Juarez Alves se aposentou em maio de 2001 como o último dos 7 pioneiros nomeados pelo governador da época, Lorival Batista. No TCE, Juarez foi vice-presidente e presidente por 2 vezes, além de corregedor-geral. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Estamos de volta e desta vez para trazer para você mais notícias que estiveram em destaque esta semana no Tribunal de Contas do Estado. Vamos ao giro de informações. O Tribunal de Contas do Estado recebeu a visita do presidente da AMASE, Associação dos Magistrados de Sergipe, Gustavo Plest. Ele apresentou um projeto para tornar viável que promotores, procuradores de justiça e conselheiros aposentados retornem a folha de pagamento para a responsabilidade do Tribunal de Justiça de Sergipe. Através de estudos orçamentários, através de estudos jurídicos, nós trouxemos aqui algumas alternativas, solicitando sobretudo a somação também com o Tribunal de Contas, o mesmo estamos fazendo também com o Ministério Público, para que essas instituições unidas possam juntar forças e conquistar essa garantia para aquele que toda a vida dedicou a sua força de trabalho a essas instituições e que agora passam por essa inconstância acerca da percepção dos seus vencimentos. A cúpula do TCE assistiu atentamente à apresentação do projeto e a AMASE vai continuar aprimorando a ideia que já funciona em outros estados brasileiros, como por exemplo no Acre e no Piauí. O TCE está próximo de obter o credenciamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, necessário para que possa realizar auditorias em projetos e programas de governo financiados pela instituição financeira. Na sexta-feira, dia 6 de novembro, houve a confirmação de que o tribunal está apto a realizar serviços de auditoria previstos nos contratos de empréstimos e cooperação técnica celebrados entre o banco e o Estado de Sergipe. E o TCE na TV divulga agora o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Foram julgados 17 processos na sessão da primeira Câmara desta semana, dentre recurso de reconsideração e aposentadorias. Na segunda Câmara, foram julgados 7 processos. Na pauta, recurso de reconsideração, autos de infração e relatório de inspeção. E no Pleno, o colegiado julgou 12 processos e 1 protocolo. Contas anuais, denúncia, representação, relatório de inspeção e recurso de reexame foram os assuntos tratados.
E a sessão plenária desta semana contou com a presença de alunos do curso de Direito da Universidade Tiradentes, participando do projeto TCE Cidadão. Eles também assistiram a uma palestra no auditório da Escola de Contas sobre o funcionamento da Corte de Contas. Em instantes, a vereadora de Aracaju, Lucimara Passos, é a convidada desta semana do quadro Entrevista com o repórter Messias Carvalho. E o TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Maruim, em 22 de outubro de 1936, o bacharel em Direito formado na primeira turma da Universidade Federal de Sergipe, Hildegardes Azevedo, foi nomeado conselheiro do TCE em novembro de 1986 pelo então governador do estado João Alves Filho, para ocupar a vaga deixada com a aposentadoria do conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio. Na Corte de Contas sergipana, Hildegardes Azevedo assumiu os cargos de vice-presidente e presidente do órgão por 2 vezes. Em 2006, Hildegardes deixou o Tribunal de Contas do Estado para se aposentar. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. O repórter Messias Carvalho recebe esta semana no quadro Entrevista a vereadora de Aracaju pelo PCdoB, Lucimara Passos. Confira o bate-papo. Vivemos, afinal, no mundo das cotas. É cota para isso, é cota para aquilo, mas tem uma cota que, ela, ao que me parece, é muito injusta, que é a cota reservada às mulheres dentro do processo eleitoral. A vereadora Lucimara Passos é convidada do TCE na TV. Vereadora, obrigado por sua participação. A cota das mulheres é 30%. Como a senhora avalia isso? Bom, primeiro eu acho importante a gente determinar o porquê das cotas, né? Na verdade, as cotas no Brasil, elas surgiram a partir da ideia de que era necessário compensar, né, aqueles que foram, de alguma maneira, discriminados ou que foram relegados na garantia dos seus direitos, historicamente. Criasse uma política de compensação para que essas pessoas pudessem ser inseridas ou reinseridas na vida, no convívio social, em pé de igualdade com as outras pessoas. Isso deu-se em relação à questão racial, questão social e também em relação à questão das mulheres. Aí o que há de concreto? Nós mulheres somos maioria, nós somos mais de 50% da população brasileira. E aí quando a gente observa uma legislação que estabelece que no mínimo 30% dessas mulheres, ou pelo menos 30% das vagas destinadas a candidaturas nos partidos políticos sejam destinadas a mulheres, a gente percebe que, de fato, existe uma relação desigual, né? Porque se nós somos maioria, por que não, e se pregamos a igualdade, né, de direitos, de oportunidades, por que não 50%? Né? Porque, na verdade, esse é um processo de reinserção mesmo, né? As mulheres, elas foram relegadas ao plano familiar, ao plano doméstico durante muito tempo. Direitos como, por exemplo, o voto, né, foi negado às mulheres, enfim, muitos outros. Então, devagar, na minha avaliação, um pouco devagar demais, poderia ser um pouquinho mais rápido, as mulheres vão se sentindo também em condições de ocupar espaços e os homens acabam um pouco que se sentindo incomodados, digamos assim, com esse avanço das mulheres no mercado de trabalho e nos espaços de poder, nos espaços políticos também. Então, não é uma luta fratricida, mas é uma luta por conquista de espaço e por manutenção de um espaço que antes era privativo do homem. Então a senhora defende que a cota deveria ser de pelo menos 50% para estabelecer o equilíbrio de igualdade. A princípio, a cota deveria ser igual, né? Metade, 50%, sim.
Mas o que eu desejo com isso é que a gente alcance um momento em que as cotas não sejam mais necessárias. Porque, enquanto política de compensação, ela não pode ser uma política perene, né? Ela tem que ter tempo também para acabar. Qual seria esse tempo? O tempo que a nossa sociedade tivesse amadurecido o suficiente para que os espaços fossem ocupados não pela questão, pelo recorte de gênero, não pela questão racial ou pela questão social, que na verdade as pessoas tivessem de fato condições de ocupar os espaços, independente se é homem, se é mulher, se é negro, se é pardo, se é índio, enfim. Mas aí é um processo evolutivo. Evolutivo. Quem é contra o regime de cotas argumenta exatamente isso. Alega, no caso de candidaturas, que tem que ser 30% de mulheres, que às vezes não consegue o número suficiente, que essa imposição legal leva alguns partidos apenas a comporem esse número para apresentar estatística. Na verdade, não há um quantitativo de mulheres efetivamente participando do processo político. É uma cobrança feita a vocês. A senhora entende essa realidade, que ainda há uma certa apatia da mulher em mergulhar no universo político? Existe o fato. E existem as análises do fato. Qual é o fato? As mulheres ainda não participam em grande número dos processos eleitorais, do processo político. É um fato. A questão é por que as mulheres ainda não participam? É porque elas não querem? É porque elas estão apáticas? É porque elas estão inertes? É porque elas não têm habilidade para tal? A questão não é essa. A questão é que, historicamente, as mulheres foram impedidas de acessar esses espaços. Historicamente, as mulheres tinham que, para sair ao trabalho, acumular tripla jornada em casa. E isso acabou? Não acabou, né? Eu vou analisar o meu caso concreto. Eu sou vereadora, enfrentei um processo eleitoral difícil, duro, complicado. E, apesar de todo o nível de consciência que tenho do meu papel na sociedade, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto cidadã, eu ainda tenho dificuldades reais e concretas no acúmulo de tarefas em casa. Eu tenho certeza absoluta que entre os 24 vereadores, né, somos apenas 2 mulheres e 22 homens. Eu não tenho dúvida que eu e a vereadora Daniela temos muito mais dificuldades para sair de casa e encarar o mandato do que os 22 homens presentes que no lá. ambiente familiar ainda se cobra. Ainda se cobra mais, mesmo que o nosso parceiro seja aquela pessoa que entende que as atribuições têm que ser compartilhadas, mesmo assim, ainda existe toda uma pressão social pelo papel da mulher dentro de casa. Existe ainda muita dificuldade, né, da gente sair e não voltar para casa e ainda ter muito o que fazer em casa. Olha, e elas fazem tudo que a gente faz e de salto alto. Vereadora, verdade. muito obrigado. 2016, batendo a porta, um convite para que as mulheres mergulhem também no universo político. Sem dúvida. É um universo que, historicamente, é um universo masculino, mas que eu não tenho dúvida que a nossa sensibilidade, o nosso jeito de cuidar do detalhe, isso traz muita contribuição positiva para a política. É duro, é difícil, mas a gente está acostumado a enfrentar situações duras e difíceis. Muito obrigado, vereadora. Lucimara Passos aqui no TCE na TV. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de 11 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana. A gente volta a se ver na próxima sexta-feira. E eu espero você!